Fala, nação rubro-negra! Isso aqui é Flamengo, Flamengo em Foco, seu canal de notícias do Mengão. Nesse momento, particularmente, a gente vai assistir um vídeo aqui bem bacana da Jovem Pan Esportes. Eles estão ao vivo no momento, mas a gente vai ter aqui aqueles comentários que eu faço, né? Nesse momento, o Pilhado, por exemplo, vai estar perguntando aí algumas coisinhas ao nosso amigo comentarista aí, Mauro César Pereira, um grande comentarista. Lembra o seguinte, galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tem aí o botãozinho para se inscrever. Se você der uma moral aí, deixa aquele likezinho maroto e compartilhe com seus amigos. Vamos fazer essa família aqui crescer. Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, tem jogo do Mengão. Eu já vesti o manto sagrado. Já tá com o teu manto sagrado aí? Se não vestiu, veste ainda, às 18h30, às 6h30 da noite, Flamengo e Vitória, jogo que acontecerá lá no Barradão. Vem comigo, vamos assistir esse vídeo aqui, bacaninha aí da Jovem Pan Esportes. Crédito à Jovem Pan Esportes. Quem joga hoje, né, Mauro César Pereira, é o Flamengo, enfrenta o Vitória lá no Barradão, né, jogo difícil do Flamengo do Felipe Luiz. Felipe Luiz, 26 jogos já de invencibilidade. Felipe Luiz, ele tem Vitória pela frente hoje, fora de casa, tem o Central Córdoba no Maracanã e tem depois o Grêmio também fora de casa. Esses 3 jogos, se o Felipe Luiz não perder, ele atinge o número de invencibilidade do Jorge Jesus. 29 jogos de invencibilidade foi o máximo que chegou o Jorge Jesus. Ou seja, é um número impressionante, que impressiona ainda mais, Mauro, por ser o primeiro trabalho do cara como treinador de um time profissional. É o primeiro trabalho do Felipe Luiz. Primeiro trabalho como treinador, Flamengo Sub-17. Segundo, Flamengo Sub-20, onde ele foi campeão intercontinental. Um título inédito de um time aí do Brasil. Mundial ali Sub-20. Ele conquistou. E agora, como treinador de time profissional, o cara tem 26 jogos de invencibilidade. Ele só tem uma derrota, que foi pro Fluminense, né, no ano passado, no Brasileiro. Tem 3 títulos, Carioca, Copa do Brasil e Supercopa. É um começo impressionante do Felipe Luiz, mas que vem, né, Mauro, de uma má atuação na Venezuela. Era um Flamengo que vinha muito bem, jogos bons, inclusive a estreia contra o Inter, um segundo tempo muito bom. E uma pergunta que eu te faço, Mauro, a atuação na Venezuela, meio apagada, já preocupa ou não, por talvez ver que o Flamengo pode estar cansando, já que tem desfalques seríssimos, né? Teve desfalques seríssimos. E outra, Mauro, é um Flamengo que segue com um problema antigo, né? A finalização. Como perde gol esse Flamengo? Foi naquele dia do Juninho que eu falei que perdeu gol. Aí na Libertadores o Luiz Araújo perdeu 2 gols. E é um problema que já vem há um bom tempo, né, Mauro? A finalização do Flamengo. Isso é coisa antiga, né? Isso aí já acontece há muito tempo. E, enfim, a gente até repetiu falando sobre isso. Sobre o jogo de quinta-feira, assim, eu acho incrível como é que tem gente na imprensa, inclusive, que consegue analisar, ignorando o contexto. Desfalques, viagem longa. Eu acho que tem talvez um erro aí na logística, né? Que foi chegar muito perto da hora do jogo. E tudo levou 12, 13 horas de viagem, com 2 horas na alfândega, mais 1 hora para chegar no hotel. Foi uma viagem cansativa, gramado ruim e o time desfalcado. Ele não vai fazer um grande jogo todo jogo, gente. Óbvio, evidente. Você vai ter bons e maus jogos razoáveis. Ali o importante era ganhar. O Flamengo não ganhava fora de casa da Libertadores há 946 dias. E venceu. Isso era o mais importante ali. Venceu. O gol foi de um cara que estava sendo já perseguido por parte da torcida porque perdeu um gol contra o Inter. Isso foi bom. Agora você retoma, segue hoje tem o Vitória, já vão chegar outros jogadores que estavam fora, que vão estar à disposição. Quarta-feira tem o Central Córdoba no Maracanã, de novo a Libertadores. Para você seguir em frente. Eu acho que assim, muito barulho por nada, né? Não jogou tão bem. Tá achando que é o quê? Seleção de todos os tempos? O Flamengo vai ganhar de todo mundo, passar o rodo. Não é assim. E a Libertadores, primeiro jogo, normal. Palmeiras também teve dificuldade, mas venceu. São Paulo venceu. Né? Libertadores, tá? Não é Sul-Americana não, Libertadores. É o torneio mais importante.
Os 3 venceram. E nesse momento, acho que para os 3, o importante era ganhar. O São Paulo ganhar, ter calma, o Palmeiras se recuperar com a vitória depois de perder o título estadual, né, para o rival, Corinthians, e agora, no caso, o Flamengo conseguiu a vitória fora de casa depois de tanto tempo sem vencer fora, perdendo para times pequenos, Alcas, Palestino, empatando com o Ñublense do Chile, essas coisas que aconteceram, não marcando nenhum gol no Peñarol. Tudo isso aconteceu nos últimos anos com diferentes treinadores. Então venceu. Acho que tem aí algumas escolhas do Felipe que são questionáveis. 2 homens natos no meio-campo apenas, acho que não funcionou. Ele insistiu nisso, hoje já muda porque voltam jogadores como o Gerson, então ele já vai ter uma outra formação, certamente. Mas eu entendo que foi normal. Uma vitória, não foi empolgante, mas dentro das circunstâncias foi, acho que bem aceitável. Ruim se você fizer vários jogos abaixo. Aí você se preocupa. Um jogo, ainda mais num cenário como esse é natural. E vindo ainda, né, de uma sequência que o Flamengo não vencia há 9 jogos fora de casa em Libertadores, tá? Não vencia 9 jogos, as gestões aí do Sampaoli, Vitor Pereira e Tite. Foi ali empates com Milionários, derrotas pro Bolívar e pro Palestinos, né? O Flamengo do Tite perdeu pro Palestinos fora de casa, empatou com Milionários 2 vezes. Teve a situação também do Vitor Pereira e do Sampaoli, jogos contra Alcas, Ñublense, e o Flamengo não conseguindo vencer fora de casa, e teve essa importância de quebrar esse jejum, né? Vencer fora de casa na Libertadores, fazer 3 pontos fora de casa na Libertadores, e com uma sequência como essa, né, Flávio? 26 jogos de invencibilidade. É impressionante o que está alcançando o Felipe Luiz, e foi o que ele disse na coletiva. Quando não for para ganhar na bola, vai ser na entrega, vai ser resultado. Às vezes não vai entregar o futebol, apesar de ser meu objetivo. E outra, é um Flamengo que começa esse Brasileirão, né, Flávio, como um dos favoritos. E hoje enfrenta o Vitória no Barradão. A pergunta que eu faço, mesmo sendo jogo fora de casa, Flamengo é favorito hoje? Flamengo é favorito contra o Vitória em qualquer situação, mas o Mauro apontou uma situação bem específica dessa viagem do Flamengo, uma viagem bem maluca, né? Que fez com que o time chegasse num desgaste tremendo lá, e hoje vai estar desgastado. Muda os jogadores, é verdade, mas mesmo assim ele é favorito. O Vitória, ele tem como objetivo principal, obviamente, livrar-se do rebaixamento. E tem algum tipo de jogo que é mais importante. Se ele ganhar do Flamengo, ótimo. Mas se ele perder, dentro de um planejamento que eu imagino que seja o que existe, não muda muita coisa. Ele não pode perder de times que estão na mesma prateleira que ele. Aqueles times que vão decidir com ele. Não pode perder em casa do Mirassol, não pode perder de Juventude, né? Não pode perder, sei lá, de times que estejam nesse mesmo nível do próprio Sport. Não estão partindo para a teoria, não pode perder do Vasco. Times que estão naquela mesma prateleira que ele. Perder do Flamengo seria mais ou menos natural. Claro que se ele ganhar, ok. Mas se não ganhar, ele vai dar tudo. Vai ser o Flamengo é uma atração. Acho que o Flamengo é favorito, mas pode pesar esse condicionamento em virtude dessa viagem à Venezuela. Eu acho que não vamos ver o Flamengo que a gente acostumou a ver com o Felipe Luiz, jogando futebol rápido, técnico, muita troca de passe. Acho que ele vai ser um pouco mais pragmático e vai tentar mais resolver o jogo do que propriamente tentar ser um time tão forte, com marcação tão ofensiva, até pelo condicionamento físico. É um Flamengo que hoje enfrenta o Vitória, começou empatando com o Internacional dentro de casa, né? Ou seja, perdeu pontos em casa para um time que deve ser concorrente ao título, e se não ganhar hoje, começa já a se distanciar ali dos seus principais adversários na briga pelo título. A gente sempre fala, né, Piperno, que Campeonato Brasileiro, cada rodada é decisiva. E o Flamengo, como não venceu o primeiro jogo em casa contra um adversário direto na briga pelo título, que esse Inter está muito bem, hoje aumenta um pouco a pressão por uma vitória para pontuar mais nesse Brasileirão, né, Piperno? Para ir lá para o topo da tabela. Pilhão, mas é só
a segunda de 38 rodadas, aí tem uma coisa, ninguém também está aí com 100% de aproveitamento, né? Ninguém até agora conseguiu essas 2 vitórias, que é algo raro, né? Sempre em comecinho de campeonato tem algum time que vence lá 3, 4 jogos e tal, em sequência. Agora não, né? O Botafogo empatou com o Palmeiras, o Corinthians já empatou um jogo, Internacional e Flamengo, enfim, tá tudo normal. É jogo duro, enfim, o Flamengo tem o efeito do desgaste. E lá para São Cristóvão não é pegar a ponte aérea Rio-São Paulo, né? Então, e depois tem uma coisa, né? Você vai para São Cristóvão para jogar depois em Salvador, o que dificulta mais, né? Enfim, a logística, são mais horas de voo, o aeroporto, então já começo de campeonato, aquecimento de motores e tal, tem jogador voltando, tem, enfim, jogador que até outro dia estava aí lesionado. Eu acho que está tudo dentro da normalidade e o importante mesmo é estrear na Libertadores ganhando fora. Ganhar fora em estreia de Libertadores já dá aí um alívio, já dá um conforto e tanto, até porque é favorito para o segundo jogo aqui. Aí sim faria 6 pontos e teria um caminho muito mais tranquilo. Não vamos esquecer que o ano passado, por exemplo, o Flamengo teve que pontuar no 6º jogo da fase de grupos. Era um cenário bem difícil, bem diferente desse. O Flamengo deve ter em breve, né, o retorno do Pedro. Um baita reforço, né? O Pedro era o artilheiro da temporada passada, disparado, quando ele sofreu aquela grave lesão na seleção brasileira. Vivia sua melhor fase em números, né? Sua melhor média de gols em números, o Pedro, na temporada passada, quando teve essa lesão. O Pedro deve retornar antes mesmo de 8 meses fora, né? E a gente trouxe a informação aqui, inclusive com o médico, com o meu irmão, falando, né? Ele que é ortopedista, especializado em medicina do esporte, deixando claro que ligamento, ruptura de ligamento do joelho, geralmente o ideal são 9 meses. E aí tinha aquela dúvida, será que o Flamengo está antecipando o retorno do Pedro? Será que o Flamengo pode estar se precipitando? Não é bom o Flamengo esperar até que o Pedro esteja 100% realmente, para não arriscar o Pedro para o restante da temporada? E aí o Mauro César Pereira me disse aqui, né, durante o programa, ele falou, conversei com o departamento médico do Flamengo. Então, Mauro, até pra gente trazer informação, a gente sempre se preocupa muito com informação aqui no Canelada. Primeiro, realmente o Pedro tá próximo dessa volta? Realmente o Pedro agora, pro dia 9 de abril, ele já pode ir pro jogo ou ainda não, porque as notícias diziam que pro dia 9 de abril, pela Libertadores contra o Central Córdoba, agora, essa semana, né, quarta-feira, o Pedro já poderia não começar de titular, mas ir para o jogo. Tá confirmada essa informação ou não, Mauro? E realmente o Pedro vai voltar antes dos 8 meses ali de recuperação, Mauro César Pereira? A gente inclusive colocou seu irmão, que é ortopedista, né, que faz essa cirurgia, inclusive, né, colocando a questão dos estudos que mostram a necessidade de se esperar, em geral, 9 meses ou mais, né, para que o jogador possa voltar a jogar. Ele falou do risco de relesão, tudo isso foi explicado. E aí o pessoal me procurou, o pessoal do Flamengo, para passar a palavra dos médicos do Flamengo. Eu já tinha falado com eles há alguns meses e o que tinham me falado que a volta era prevista mais adiante, né? E então o que eles dizem é o seguinte, que de fato existe essa linha de pensamento, né, de esperar esse tempo específico, mas que eles estão numa linha em que o ideal, no caso ideal não, o adequado é cumprir etapas que o Pedro já cumpriu, etapas de recuperação que ele já cumpriu, né? Até de reforço aqui aquilo que o Gustavo falou, né, sobre os 2 anos para o ligamento poder se recompor completamente e tudo mais, né, que leva mais tempo, o cara volta a jogar bola, mas aquilo só fica totalmente reconfigurado, digamos assim, depois desse tempo, né? E segundo o departamento médico do Flamengo, ele não está sentindo dor, está treinando normalmente, fazendo as atividades, cumpriu as etapas, então ele deve começar, não sei se quarta-feira ainda, isso ainda vai ser confirmado, né?
a ficar no banco para entrar em pedaços de jogos, tá? Ele vai entrar em pedaços de jogos. E a tendência é que ele possa estar em condições de jogar regularmente mais adiante. Até estou vendo aqui, porque trocamos as mensagens, mais para maio, junho, para jogar 90 minutos. Ou seja, é possível que ele volte agora, fique no banco, entre os minutos, se movimente ali, de repente faça até um gol. Mas jogar mesmo, começar a ser escalado, maio, junho. Maio, 8 meses, né? Junho, 9 meses. Agora em abril, são 7 meses da cirurgia, que foi 13 de setembro. Outra coisa, ele teve uma cirurgia em 2018, se machucou no Fluminense, jogou com o Cruzeiro, voltou em 19. Ele voltou vou pegar aqui a data exata aqui, ele voltou em 7 meses e 2 dias, se não me falha a memória. Estou olhando aqui para não falar bobagem. Ele voltou em 7 meses e 2 dias. Mas foi uma lesão parcial, né? Agora foi uma ruptura completa de ligamento. Segundo os médicos do Flamengo, de uma forma ou de outra, a recuperação é parecida. Ou seja, não muda tanto. Mas esse detalhe tem que se ressaltar, né? Em tese foi uma mais grave, uma parcial, que nem foi diagnosticada no Fluminense inicialmente como LCA, como chamam, depois sim, foi confirmado, e agora foi uma ruptura completa do ligamento. Mas o fato o Pedro deve voltar, talvez ainda em abril, a ser relacionado para os jogos e tudo, mas até ele jogar regularmente tudo, começar a entrar como titular, isso deve levar mais algumas semanas. Vai depender, claro, da reação do jogador, essa coisa toda. A gente pode lembrar que o Bruno Henrique, quando voltou, teve uma tendinite, uns probleminhas ali que fizeram com que ele não fosse relacionado. Até teve gente especulando, será que voltou antes do tempo e tal? Mas não. É normal isso, acontece também. Então é importante frisar para colocar aqui o ponto de vista e a linha de trabalho dos médicos do Flamengo. Eles até frisam aqui que, de fato, existem médicos que pensam de outra forma de fazer o tratamento, que é correta, é respeitada, mas eles estão numa outra linha. E agora torcer, o Pedro, o torcedor do Flamengo especialmente, para que ele possa voltar realmente 100% e que não tenha nenhum outro tipo de problema daí para frente. E é importante frisar que é o outro joelho, né? Ele teve um joelho, agora o outro, né? Foi o direito, agora o esquerdo, né? Vê se tem alguma informação a mais aqui, que é um monte de informação que eu peguei com eles aqui. Eles até falaram aqui, os médicos, retornar com 9 meses seria mais tranquilo para os médicos, né? Em tese, sim, né? Mas depois de cumprir todos os protocolos mais rígidos que existem, eles entenderam que o jogador está em condição, conversaram com ele, com o médico que fez a cirurgia. Então, por isso, o Pedro deve voltar um pouco antes. Agora, mantenha o que eu falei. Ele voltando agora, em abril, a jogar, e se firmando no mês que vem, não tendo nada, eu acho que vai ser um case da medicina, porque um jogador de uma lesão tão grave, voltando em 7 meses, vai ser um negócio sensacional, de se aplaudir. Aí ele é quem operou e fez o tratamento, porque é um tempo muito curto. E se qualquer um pesquisar, você não vai encontrar jogadores que têm essa lesão voltando num período tão curto. Então agora é aguardar para ver, mas é importante frisar isso aqui. O ponto de vista é legal também que o pessoal do Flamengo tenha procurado a gente para falar, o que mostra a repercussão do programa no nosso trabalho aqui. Agora, Mauro, então, pro dia 9 de abril agora é impossível, né? Que tinham algumas notícias que diziam que ele já poderia ir pro jogo agora, contra o Córdoba, não como titular, mas que ele já poderia ir pro jogo. Pelo que você conversou com eles, não, né? Não está confirmado, nem que sim, nem que não. Eles não confirmaram. Eu disse nem que sim, nem que não. Isso a gente não sabe ainda. Porque, né, tem essa estimativa de voltar em abril, mas realmente o jogo já está muito em cima, né, contra o Central Córdoba. É o que eu falo, né? Eu e o Mauro, a gente já falou aqui várias vezes, forçar um retorno do Pedro antecipado seria muita burrice, muita burrice. O Pedro é o típico jogador que ele tem que voltar só 100%, daquele jeito assim, agora tá ponto de bala, não tem risco nenhum de lesão muscular, porque tem aquele negócio, né? Para você compensar o joelho machucado, você força muito a outra perna, pode ter uma lesão muscular, que o Pedro volte só quando estiver 100%, porque o Pedro, né, Piperno, é aquele típico jogador que ele vai fazer muita falta, principalmente nas fases finais, de Copa do Brasil, de Libertadores, até do Brasileirão, quando o Flamengo começar a emplacar, se começar no Brasileirão, para que não seja um retorno antecipado e depois o Flamengo perder o seu principal e único, na verdade, camisa 9 de essência, que é o Pedro, Piperno. Ô, Pilador,
É verdade, né? Tudo isso tem que ser feito de forma bastante parcimoniosa, respeitando todas as etapas. Mas tem uma coisa, e eu duvido que o Departamento Médico do Flamengo tomaria uma medida assodada, porque às vezes é natural que o jogador esteja ansioso para retornar, que a comissão técnica queira contar com o jogador quanto antes, porque ele é um jogador diferente, fundamental, um jogador de seleção brasileira, um cara de Copa do Mundo, né, que certamente terá todas as condições, desde que volte, e a gente deseja que sim, né, jogar dentro da sua normalidade. Ele certamente vai ser alguém que muito provavelmente vai estar entre os convocados para a próxima Copa do Mundo. Então, tudo isso a gente entende, mas vai ter lá o especialista, né? O cara do departamento médico, para falar, olha, ainda não é prudente, por exemplo, ele voltar para jogar 45 minutos. Ele vai ter que voltar aos poucos. Entra em campo, fica um pouquinho, 10, 15 minutos, para ir se ambientando. O jogador também, no começo, ele vai naturalmente se sentir um pouco mais receoso em algumas situações de jogo. Então, tudo isso faz parte do pacote, ainda mais para um atleta que já passa por esse drama, e é um drama para o jogador de futebol, né? Enfim, para qualquer atleta, pela segunda vez. Tá? Veja, o Pedro já perdeu aí mais ou menos um ano, quase. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Daqui a pouco tem Mengão. Tenho que postar algumas coisas também bem importantes lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, Flamengo em Foco, com 2 Os no final. Flamengo em Foco, com 2 Os no final. Muita coisa legal. Tem sempre umas brincadeiras, bastidores do Flamengo, informações. Siga no perfil lá do Instagram e também no Facebook. Flamengo em Foco. Também estamos no Facebook. Lá no Instagram passamos de 25 mil seguidores. E no YouTube, no Facebook estamos com aproximadamente 4 mil seguidores. Aqui, se você não me segue ainda, se você não se inscreveu, na verdade, no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e dá aquele like se você curtiu. Forte abraço, Flamengo em Foco, para sempre Flamengo.